Also herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Muito obrigado pela hospitalidade de vocês. Pastor Odilon war für uns ein Freund. O pastor Odilon é um amigo já para nós. Für uns persönlich diese 10 Tage, dass wir hier in Brasilien sind. Esses 10 dias que nós estamos aqui no Brasil, ele tem sido um amigo para nós. Wir haben ein Mensch gesehen in Odilon. Nós conhecemos a pessoa do Odilon, não só o Odilon pastor, mas ele como pessoa. In dem die Liebe Gottes manifestiert. E como através da vida dele se manifesta o amor de Deus. Und das hat uns berührt. E isso nos tocou. Ein normaler Mensch zu sehen. Uma pessoa como qualquer um, in die Liebe Gottes. Mas que vive no amor de Deus. Diese Konferenz war der dritte Konferenz jetzt in diese 2 Wochen. Essa conferência é a terceira conferência nessa semana. Nós temos 3 conferências. Und wir haben alle genossen. E nós desfrutamos muito de estar aqui no Brasil. Wir können sagen, man muss Brasil schon lieben, wie ich schon gesagt habe. Nós temos apenas que somente dizer, é necessário amar o Brasil. Quando você conhece o Brasil, não tem como não amar o Brasil. Amen. Ja. Und wir wollen auch gerne zurückkommen. E nós queremos muito voltar. Nós queremos voltar. Wir sprechen diese 2 Wochen über die 7 Wunder des Kreuzes. Nós falamos nessas 2 semanas sobre os 7 milagres da cruz aqui no livro. Wir haben 7 Kurzfilme gemacht. Nós vimos os 7 filmes, zu erklären, was jedes Mal bedeutet, als Jesus geblutet hat. E eles explicam o que significa cada vez que Jesus sangrou por você. Se você não pôde ver os 7 vídeos estão na internet. Você pode escrever lá, animações, 7 milagres da cruz, e ver pela internet os 7 vídeos e o trailer também. Ou seja, 8 vídeos postos para você, como também as últimas unidades do livro dessa remessa ainda tem ali na saída. Se caso na saída não tiver mais, você pode encomendar deixando seu nome na lista. Gott möchte, dass wir entdecken werden, wie groß ist in den letzten 18 Stunden Jesu. Deus quer que nós descubramos quão grande é o amor de Deus nessas últimas 18 horas. Die meisten Christen haben nicht die wirkliche Bedeutung des Kreuzes gehört. A maioria dos cristãos não entenderam a dimensão profunda do significado da cruz nas últimas 18 horas. Nirgendwann und nirgendwo wirst du die Größe Gottes mehr sehen als in den letzten 18 Stunden Jesu. Em nenhum lugar, em nenhuma hora, em nenhuma outra parte da Bíblia, você poderá entender o amor de Deus de maneira tão profunda, tão grandiosa, do que nas últimas 18 horas que estão na Bíblia. Unvorstellbare Liebe. Amor inigualável. Unglaubliche Mut. Uma coragem maravilhosa e forte de Deus por nós. Übernatürliche Kraft. Força sobrenatural de Deus. Kein armer Jesus, sondern ein triumphierender Jesus. Não existe ali nenhum Jesus coitadinho, e sim um Jesus vitorioso em triunfo. Amen. Amém. Weil Gott braucht eine triumphierende Gemeinde. Porque Deus precisa uma igreja vitoriosa em triunfo. Die gereinigt und geheiligt ist durch das Blut des Lammes. Que purificada e curada é pelo sangue do Cordeiro. Heute Abend ist die Finale. E hoje à noite é a final. Heute ist die Finale. E hoje vai ser forte. Und ich werde euch erklären, und ich mag es. E eu vou explicar para você, e eu gosto muito dessa parte.
weshalb Jesus sich eins gemacht hat in allem mit unseren Sünden und so weiter. Porque Jesus se fez em tudo conosco, com os nossos pecados e nossos sofrimentos. Es ist unser Gebet, A nossa oração é dass ihr heute Abend nach Hause geht que hoje à noite, ao você ir para sua casa, und sagt, Jesus ist noch viel größer, als ich je gedacht habe. você vai ver Jesus muito maior e muito mais poderoso ainda do que você pensou. Amen. Amém? Seid ihr dafür bereit? Vocês estão preparados? Okay. Então vamos lá. Weil wir das vierte Wunder des Kreuzes überschlagen haben, Como nós pulamos o quarto milagre da cruz, wollen wir es noch kurz anschauen nós vamos ver rapidamente. und werde ich euch kurz erzählen. Ja. Como foi pulado, nós vamos ver rapidamente o vídeo. Und werde ich euch kurz etwas darüber E eu erzählen. quero contar algo bem rapidinho para vocês sobre o quarto milagre. Das vierte Wunder, O quarto milagre. das vierte Mal, dass Jesus geblutet hat. A quarta vez que Jesus sangrou por nós na cruz. Was bedeutet das? O que isso significa? In seinen Striemen haben wir Heilung empfangen. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Das Wunder der Heilung. O milagre da cura.
Das hat mein Jesus für dich getan. Isso fez o meu Jesus por você. Amen. Sie können das Logo zeichnen. Vocês podem colocar a logo dos 7 milagres. Ich kann nur kurzes etwas sagen über dieses vierte Wunder des Kreuzes. Eu posso hoje à noite apenas dizer algo curto a respeito desse milagre da cruz. Dieser kurze Film hat es schon gezeigt. O que esse vídeo já mostrou para nós. Jede zerstörende Krankheit Toda doença destruidora wurde auf Jesus, der Mann ohne Sünde, gelegt. foi colocado sobre Jesus, o homem sem pecado. Aber Jesus war auch der Mann ohne Krankheiten. Mas Jesus era o homem sem doença. Não era só o homem sem Deshalb pecado. musste Jesus so ausgepeitscht werden. E era por isso que Jesus seria açoitado por nós, Jesaja hat prophezeit. chicoteado por nós. Isaías profetizou Er wird nicht mehr wie ein Mensch aussehen, als er am Kreuz hing. que ele estava tão desfigurado na cruz, que as pessoas teriam um desejo de esconder o rosto dele, de tanto açoite, de tanta tortura. Wie ein Stück raues Fleisch hat er am Kreuz gehangen. Jesus estava ali totalmente desfigurado e como um pedaço de carne apenas, mutilado. Was bedeutet das? O que significa toda essa mutilação? Sowieso habe ich euch schon erzählt, Eu já contei para vocês was 6 Monate vorher passiert ist. o que 6 meses antes disso tinha acontecido. Mose und Elia kamen aus dem Himmel, Jesus zu erzählen, alles, was in den letzten 18 Stunden passieren würde. Moisés e Elias vieram do céu e contaram tudo o que aconteceria nas últimas 18 horas. Gott hat Jesus total vorbereitet. Deus tinha preparado totalmente a Jesus. Jesus wusste alles. Jesus sabia tudo. Er wusste, dass er ausgepeitscht würde. Ele sabia que ele ia ser chicoteado e açoitado. Die Barthaare ausgerissen Sabiam würden. que iam arrancar as barbas dele, Die Dornenkrone. que ele receberia a coroa de espinhos, tudo. Dass er Blut schwitzen sollte. Que ele deveria também suar sangue Das de er tanta agonia. Dass er schließlich an einem Kreuz sterben würde. E que por último ele seria crucificado. Und nach 3 Tagen auferstehen würde. E depois de 3 dias ele ressuscitaria entre os mortos. Jesus wusste alles. Jesus sabia tudo. Mose und Elia haben ihn total vorbereitet. Moisés e Elias, a Bíblia diz que prepararam e consolaram Jesus. Und dann para die esse Himmel momento. ging offen. E nesse momento os céus se abriram quando Moisés e Elias estavam ali no Monte da Transfiguração. Und Gott sagte, du bist mein geliebter Sohn. E Deus outra vez repete as palavras: Tu és o meu filho amado, Ich habe Freude an dich. em quem se satisfaz a minha alma. Und die Herrlichkeit Gottes kam auf Jesus. E a glória veio sobre Jesus. Sein Gesicht fing an zu strahlen. E a face dele começou a resplandecer. Er bekam übernatürliche Kraft für die letzten 18 Stunden. E ele recebe força sobrenatural para as últimas 18 horas. Gethsemane, No Getsemane também. diesem Becher, O cálice do pecado. gefüllt mit all unseren Sünden. O cálice que Jesus diz que não queria beber era o cálice que estava enchido com todo o pecado da humanidade. Zusammengepresst in diesem Becher. Todo o pecado da humanidade estava prensado e moído nesse cálice, dentro desse cálice. Wir sollten diese Becher leer trinken. Nós deveríamos beber o cálice do nosso pecado. Der Vater fragte, willst du es tun in ihre Stelle? E o pai pergunta: Jesus, você quer beber o cálice do pecado da humanidade no lugar deles? Und Jesus wollte nicht. Jesus não queria, não. Er wollte nicht. Ele não queria, Er hasste die Sünde. porque ele odeia pecado. Er wusste, wenn ich es leer trinke, werde ich zum Sünde gemacht. Ele sabia de que se ele bebesse o cálice do pecado, ele seria feito pecado por nós. Er hat geschrien zu Gott. E ele clamava e gritava ao Pai: Nimm diese Becher weg. afasta de mim esse cálice. Er hat geweint, Ele chorou, Blut geschwitzt. suou sangue.
Das de agonia. erste Mal, dass das Blut auf den Boden A fiel. primeira vez que o sangue de Jesus toca a terra. Und dann kommt ein Engel vom Himmel, um Jesus Kraft zu geben. Mas a Bíblia ali nos mostra que também vieram anjos do céu para consolar a Jesus. Übernatürliche Kraft, um das Leiden durchzustehen. Para dar poder para Jesus, para suportar a dor e o sofrimento na cruz. Wie Stephanus. Assim como Estevão, Einige Monate nachdem Jesus auferstanden ist. alguns meses depois que Jesus ressuscitou, War ein Diener in der Gemeinde, ele era diácono na igreja, voll vom Heiligen Geist. cheio do Espírito Santo. Und Gott tut Wunder durch Stephanus. E Deus faz milagres através de Estevão. Die Juden hassen ihn, E os judeus odiavam a ele. verurteilen ihn, E eles então acusaram e condenaram Estevão. ziehen ihm an seine Haare Puxaram ele pelo cabelo nach draußen, e levaram para fora, außerhalb der Stadt. lá para fora do estado. Die Juden haben geschrien, E os judeus gritavam, Steine genommen, pegaram pedras ihn ermordet. e apedrejaram, assassinaram a Estevão. Und Stephanus, E Stephanus, der erste Märtyrer, Estevão, o primeiro mártir, die Himmel ging offen. a Bíblia diz que os céus se abriram. Sah Jesus, die auferstanden E ist. ele olhou a Jesus ressurreto lá nos céus. Stephanus sah nur in die Augen Jesus. Ele apenas focou nos olhos de Jesus. Jesus saß nicht auf dem Thron, stand vor dem Thron. Jesus não estava ali assentado naquele momento, ele se coloca de pé sobre o trono, na frente do In trono. die Augen Jesus hat Stephanus übernatürliche Kraft bekommen. E naquele momento, através dos olhos de Jesus, Estevão recebeu força sobrenatural para suportar aquele apedrejamento. Hat das Schreien nicht gehört. Ele não escutou mais ninguém gritando. Hat die Steine nicht gefühlt. Ele não sentiu mais nenhuma pedra o apedrejando. Genau wie Jesus übernatürliche Kraft bekommen hatte, um dieses Leiden durchzustehen. Assim como Jesus também recebeu força sobrenatural para suportar todo momento de flagelo e sofrimento na cruz. God is good all the time. Deus é bom todo tempo. All the time, God is good. Todo tempo Deus é bom. Wir brauchen eine total andere Sicht auf die letzten 18 Stunden. Nós precisamos olhar diferente, bem diferente das últimas 18 horas de Auch Jesus die na cruz. Kirche in Brasil. Também a igreja no Brasil. Eine neue Sicht auf Jesus. Uma nova dimensão, um novo olhar sobre a cruz de Cristo. Sieh, der gekreuzigte, auferstehende Christus. Ao Cristo ressurreto da cruz. Also das vierte Wunder des Kreuzes. Então o quarto milagre da cruz. In seine Striemen sind wir geheilt worden. Pelas suas pisaduras somos sarados. Durch die Gnade Gottes sehe ich viele Menschen geheilt werden. E pela graça de Deus eu vejo muitas pessoas que recebem a cura e são curadas. Ich habe gesehen, wie die Blinden wieder sehen können. Eu já vi cegos vendo, Die Tauben wieder hören können. surdos ouvindo, Die Gelähmten wieder laufen können. paralíticos andando. Und wir sagen Halleluja. E nós dizemos aleluia. Aber Mas wir sollen auch ehrlich sein. nós precisamos também ser sinceros. In einer Versammlung von 30.000 Leuten Numa reunião que tem 30 mil pessoas, wurden 2 Blinden geheilt. 2 cegos foram curados. Und das ist Curados. emotional. E isso é emocionalmente maravilhoso. Leute fangen an zu weinen. As pessoas, todo mundo começa a chorar quando vê um cego curado. Fangen an zu jauchzen. Começa a pular e saltar e jubilar. 2 Blinde sind geheilt worden. Porque 2 cegos foram curados. Aber die meisten Blinden sind nicht geheilt worden. Mas os outros cegos que não foram curados, ou que não são curados. Ich möchte nur das sagen heute Abend. Eu só quero dizer isso nessa noite a respeito desse milagre. Jesus ist zum Himmel zurückgegangen. Jesus
é levado aos céus. Und Jesus kommt wieder zurück aus dem Himmel. E Jesus também virá dos céus. Und zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft E a grande verdade é que entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo, leben wir in die Zwischenzeit. nós vivemos num tempo temporário. Wir Nós werden, vivemos num tempo passageiro. wir werden weltweit die Menschen erzählen über das Wunder des Kreuzes. Nós vamos contar a todo mundo e falar a todo mundo dos milagres de Jesus na cruz. Und Gott wird es bestätigen mit Zeichen und Wunder. E Deus vai sempre confirmar com milagres e maravilhas, irmãos. Zeichen, Milagres. ne Zeichen, die zeigen uns, was noch kommen wird. Ok, os milagres mostram para nós o que virá. Ja. Zeichen, Kräfte und Wunder. Nós temos milagres, poder Und Zeichen. Aqui tem uma palavra em português que diz demonstração do poder, ok? Demonstração do poder, milagres e cura. In die Striemen Jesus. Nas pisaduras de Jesus, no sofrimento de Jesus, as chicotadas de Jesus, Empfangen wir jetzt schon Heilung. recebemos agora cura. Aber wenn Jesus nicht zurückkommt, Mas se Jesus não vier, ganz schnell, bem rápido, o que vai acontecer? werden wir alle sterben. Nós vamos morrer, não é verdade? In der Zwischenzeit ist nicht alles vollkommen. Ou seja, nesse tempo entre a ascensão e a volta de Jesus, não vivemos ainda a plenitude. Não vivemos ainda a plenitude. Aber wenn Jesus zurückkommt, Mas quando Jesus voltar, wird diese ganze Welt wiederhergestellt. Die ganze Welt. será, quando Jesus voltar, toda essa terra será restaurada. Será redimida. Amém. Toda a terra, completamente em plenitude. Amém? Jetzt schmecken wir schon. Agora agora é só um gostinho, um aperitivo, irmãos. Diese Kräfte der Zukunft. Desse poder do futuro, do corpo glorificado. Aber es ist ein Vorgeschmack, was noch kommen wird. Mas é só um aperitivo da glorificação e da plenitude dos tempos. Und wir wollen viel mehr von diesem Vorgeschmack schmecken, oder? E nós queremos sempre dessa cura experimentar. Amém? Amém. Und dafür möchte Gott euch gebrauchen. E Deus quer usar você para isso. Jeder von euch. Deus quer usar cada um de vocês para isso. Als meine Frau Krebs hatte Quando a minha esposa teve câncer und wir viele Wunder gesehen haben, e nós tínhamos visto muitos milagres. habe ich gedacht, meine Frau wird Aí eu geheilt. pensei, bom, agora eu oro pela minha esposa e bum, ela vai ser curada rapidinho. Sie hatte Brustkrebs. Era câncer nos seios. Aber Gott sagte erst etwas anderes. Mas Deus me falou algo nesse momento. Aber was Gott sagte, stimmte nicht in meiner Theologie. Sabe, Mit meiner- e o que Deus me falou não era de acordo com a minha teologia. Gott sagte, frag nicht, ob ich ein Wunder tue. Deus me disse, não pergunte se eu vou fazer um milagre rapidamente. Frage, ob ich mit dir mitgehe. Me pergunte se eu estarei contigo. Wie der gute Hirte in Psalm 23. Assim como o Salmo 23, o bom pastor. Ich gehe durch diesen Tal der Finsternis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ich fürchte mich nicht, weil du bist bei mir. não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Wir haben ein Buch darüber geschrieben, meine Frau und ich. E eu e minha esposa, depois de tudo isso, escrevemos um livro sobre o Salmo 23. Das ist ein Bestseller geworden, auch in Holland. Se transformou num best-seller lá na Holanda. Meine Frau schreibt über ihre Krankheit und wie Gott sie da durchgeführt hat. E a minha esposa escreve sobre essa doença que ela teve, como Deus tirou-a de lá. Wie Psalm 23 wichtig war für uns. E como o Salmo 23 foi importante para nós. Und in diesem Buch nehme ich euch mit diesem guten Hirten. E nesse livro eu apresento como Jesus é esse bom pastor. Das Ziel der guten Hirten ist, dass uns bringt in diese Hochländer.
E o objetivo do bom pastor para conosco é nos levar nesses pastos verdejantes. Unter im Tal ist nicht mehr genug Gras. Quando Nicht mehr genug zu essen. no vale Für die Schafe. quando o vale não tem mais comida o suficiente e as ovelhas começam a dizer mé, 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 e começam a dar cabeçadas umas nas outras. Ups. Muss sie weiter höher bringen auf diese höhere Ebene. E então ele precisa levar as ovelhas para outros para os planaltos onde tem pastos verdejantes. Durch das Tal der Finsternis Através do vale da sombra e da bringt morte. uns auf eine höhere Ebene, Ele nos leva também a um outro nível, wo das a uma outra Gras, dimensão, wo das Gras grüner ist aonde o pasto é verdinho und das Wasser herrlicher. e a água maravilhosa. Und das Wichtigste, E o mais importante, der gute Hirte O bom ist nie pastor so nahe bei, não está tão perto das ovelhas como nesse momento. als in diesem Tal der Finsternis. Lá, quando as ovelhas estão passando para chegar naquele lugar, no vale da sombra e da morte, o pastor está perto das Bringt dich nach ovelhas. dieser hohen Ebene. Ele vai levar as ovelhas para os lugares mais altos, onde tem os pastos verdejantes. Jetzt ganz wichtig. Der gute Hirte Algo bem importante agora. bringt dir nirgendwo Hin, hin, o bom pastor nunca te levará para um lugar. wo selber nicht schon gewesen ist. O bom pastor nunca te levará para um lugar aonde ele próprio já não esteve. War schon da. Ele já esteve lá. Auf diesem Hügel, Hochland, hat schon alles vorbereitet. E ele já preparou a esse pasto nos lugares altos, Außerhalb Jerusalems. para fora de Jerusalém. Ist schon da gewesen, bevor du da warst. Ele já esteve lá e ele já preparou. Für Jesus war Jerusalem, war Golgotha die Finale. Para Jesus, Jerusalém era a parte da crucificação, era a parte final. Wir sind 2 Jahre durch diese Tal der Finsternis gegangen. Nós nesse momento da nossa vida, minha esposa teve câncer, 2 anos nós estivemos nesse vale da sombra e da morte. Gestern habe ich einige Leiter erzählt, E ontem eu contei para alguns pastores no café de pastor, dass jeder Leiter, jeder Pastor auch durch ein Tal der Finsternis geht. que todo líder, que todo pastor uma vez na vida já andou pelo vale da sombra e da morte. Jeder Pastor ist auch ein Schaf. Porque também todo pastor é uma ovelha. Jeder Pastor ist auch ein Schaf, Todo pastor é um pastor do Der bom Ritter. pastor. jeder. Todo pastor é uma ovelha do bom pastor. Selbst Jesus war ein Lamm Gottes. Até o próprio Jesus é o Cordeiro de Deus. Jeder Pastor ist ein Schaf. Todo pastor também é uma ovelha. Und ich habe dann letztendlich gesagt, wie Gott meine Frau auf eine besondere Art geheilt hat, nach 2 Jahren. E também daí eu testemunhei como Deus, depois de 2 anos, curou a minha esposa de uma maneira tão preciosa. Total unerwartet. De uma maneira que nós não esperávamos. Aber genauso wie in dieser Kirche E assim também como nessa igreja. sind auch Menschen gestorben an Krebs. Muitas pessoas talvez morreram de câncer. Und das ist nie eine Niederlage. E sabe, nós não podemos ver isso como uma derrota. Denkt einfach an Stephanus. Denkt an Stephanus. Pense simplesmente em Estevão. Der Tag, dass gestorben ist, Que no dia que ele morreu, war der Tag seines Lebens. foi o dia maior da sua vida. O dia Hat que sein Jesus gesehen. ele pôde ver a Jesus. Wir leben nicht für diese Zeit. A grande verdade é que nós não vivemos para essa terra aqui. Wir leben für die Zeit, die noch kommen wird, eine neue Erde. Nós vivemos para a nova terra que virá, para novos céus e nova terra. Dafür lebe ich. Para isso e por isso Bist vivo du dabei? eu. Você também vive Bist du para dabei? isso. Você também vive para Bist isso. du dabei? Você vive para a Bist du eternidade. dabei?
Você está junto? Und in der tá Zwischenzeit junto? werden wir nie aufgeben. Mas enquanto estamos entre esse tempo passageiro, nós não desistiremos. Amém? Amen. Amém? Jesus ist bei uns. Jesus está conosco. Wir werden uns das 6. Wunder des Kreuzes anschauen. Agora nós vamos ver o 6º milagre da cruz. Wir gehen zur Finale. E nós vamos para a parte final. Bist du bereit, Você está preparado? die Größe Gottes zu sehen? O grande Deus, para ver o grande Deus através de tudo isso. Amen. Amém? Das Licht wird ausgehen. Vamos lá. Apaguemos as luzes. Das 6. Wunder O des Kreuzes. 6º milagre.
Amen. Das hat mein Jesus für dich getan. Isso fez o meu Jesus por você. Das Wunder der Versöhnung. O milagre da reconciliação. Kannst du mich helfen? Você pode me ajudar? Ja, möchtest du? Você quer me ajudar? Ein starker junger Mann. Homem forte aqui. Venha, suba. Ja, mira. Olha só. So, opa. Opa. Tu nombre es? Pedro. Pedro. Okay, Pedro. An diesem Freitag sollten 3 Männer gekreuzigt werden. Nessa sexta-feira, 3 homens iriam ser crucificados. Wir haben es gesehen in diesem Kurzfilm. Nós vimos nesse vídeo. Einer war Barabbas. E desses homens era Barrabás. Er war ein Mörder, Ele era assassino, ein Räuber, ladrão, ein Revolutionär. Guerrilheiro. Er wollte mit Gewalt Ele queria com violência Israel befreien. e através da guerrilha libertar Israel. Er wartete in seine Todeszelle. E ele estava esperando na cela antes da sua morte e sua execução. Wir wissen nicht, ob er wusste, was alles in Jerusalem passierte diese Nacht. Nós não sabemos se ele estava acontecendo se ele sabia o que estava acontecendo lá em Jerusalém, tudo o que estava acontecendo com Jesus. Hat er Angst gehabt zum Sterben? Ele estava com medo antes da sua morte, porque ele seria executado. Hat er genau wie Jesus diese Nacht nicht geschlafen? E assim como Jesus, provavelmente ele não tinha dormido nessa noite. Die letzte Stunde ist geschlagen. As últimas horas ele também tinha sido açoitado. Und dann plötzlich hört er jemand kommen. E de repente vem alguém, ele escuta alguém vindo perto da cela dele. Fußschritte. Tür geht offen. A porta se abriu. Jetzt ist alles vorbei. E agora ele pensou, agora é o meu fim. Er wird gekreuzigt. Eu vou ser crucificado. Wenn ihr die Geschichte kennt, wir haben nicht viel Zeit dafür. E aqueles que conhecem a história sabem, nós não temos muito tempo para explicar. Dann wisst ihr, dass Pilatus, der römische Gouverneur, Jesus freilassen wollte. Vocês sabem que Pilatos queria livrar a Jesus. In Johannes 19 steht das. E está escrito isso em João capítulo 19, que Pilatos queria livrar a Jesus. Kannst du mich helfen? Você pode me ajudar? Du? Isso, Ja? venha. Kräftiger Mann. Homem forte aqui. Venha logo. Okay, der Name ist? Benny. Benny. O Beni. Okay, Benny. Und Pilatus sagte, Então Pilatos disse er wollte Jesus freilassen. ele queria que Jesus fosse livre da crucificação. Wir wollen ein Schauspiel machen. Então nós queremos fazer um teatro aqui para ilustrar. Wie komisch. Que negócio estranho. Der mächtigste Mann Israels versuchte Jesus freizulassen. Que estranho que está escrito na Bíblia que o homem mais poderoso de Israel tenta livrar a Jesus e não consegue. Pilatos. Barabbas. Ele levou e falou assim: o que vocês querem que Nein, solte? nicht so. So, Barrabás ou Jesus? wenn Pilatus so tut, ist er tot. Se Pilatos fizesse assim com o dedo para cima, ele seria crucificado. Wenn er so tut, wird er leben. Se, Leben, tot, ao contrário, se assim ele fizesse, tot. a pessoa viveria. Se assim ele fizesse, a pessoa seria crucificada. Er hatte die Macht. E ele tinha poder para fazer assim ou assim. Era só isso que ele tinha que Welch fazer. ein komischer Satz. Que frase mais estranha, mais esquisita na Bíblia. Pilatus versuchte Jesus E loszulassen. Pilatos tentava livrar Jesus de morte. Está escrito assim. Weshalb ist es ihm nicht gelungen? Mas por que não deu certo? Weil es Gottes Plan war. Porque era plano de Deus que Jesus fosse crucificado. Die Finale. O plano final de Deus é maior. Okay, Pedro,
In diesem Schauspiel, Theater, spielst du dich selbst. Ok, Pedro, agora você vai ser você mesmo nessa apresentação. Okay? Tá certo? Você é o Ok. Pedro, certo? Du tust nichts, ohne dass ich es sage. Você não vai fazer nada do que a gente não fale para você. Só vai fazer o que a gente falar, tá bom? Keine Bewegung. Nenhum movimento, tá bom? Nee? Não, Ja, hier siehst du, wie pra schwierig frente. es ist. Tá vendo? Tá de entender. Não Das war pode. senken. Ja. Okay. Du spielst Jesus. Você vai representar Jesus. Oh, Pedro, Pedro, eine Frage. uma pergunta. Eine wichtige Frage. Uma pergunta verdadeira. Du darfst darüber nachdenken, Você pode pensar a respeito disso. ob du wirklich geeignet bist für diese Rolle. Se você realmente está apropriado para essa apresentação aqui. Okay, Pedro, Pedro, para saber se você é a pessoa certa para representar, para ser ator okay. aqui. Ready? Preparado? Vamos ver? Hast du mal gesündigt? Então a pergunta é: você já pecou alguma vez? Vários. Und dann lächelst du so? E você ri desse jeito porque você pecou? Okay. Du bist geeignet. Então você está apropriado para ser. Wir werden dieses Vers von Paulus anschauen. Nós vamos ver agora esse versículo de Paulo. 2 Korinther 5, Vers 21. Bitte. 2 Coríntios. É que o Corinthians ganhou essa semana. 9 Korinther ist der Sao Paulo. No, Er no, hat no, no. besiegt, deswegen. Ich habe mich vertan. Bitte, PowerPoint, 2 Korinther 5, Vers. Então vamos colocar 21. o versículo lá, por gentileza. Aquele que foi separado. Vamos lá. Und Vamos lá. 2, 2, 4, 4, 8, 10. 10. Okay, die werden es. Já vai chegar o versículo. Nós estamos encomendando ele. Paulus sagt, Jesus war der Mann ohne Sünde. Paulo diz que Jesus era o homem sem pecado. Gott nahm unsere Sünde Deus tomou o nosso pecado und machte Jesus eins mit unserer Sünde. e se fez um com o nosso pecado, minha gente. Nahm unsere Sünde, Ele tirou, arrancou o nosso pecado hat unsere Sünde auf Jesus gelegt. e derrubou esse pecado sobre Jesus. Das war dieser Becher in Gethsemane. Esse era o cálice no Getsemane. Okay, lese einfach jetzt dieses Vers. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu, fez Jesus como pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Es sind zwei Sachen. Duas coisas aqui. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Jesus se fez através do nosso pecado, pecado no nosso lugar, Sodass wir mit seiner Gerechtigkeit gerechtfertigt werden können. para que nós sejamos feitos justiça de Deus e recebamos a justiça. Dieses Vers kann stehen bleiben. Dieser Bibelvers kann stehen Dá para bleiben. deixar o versículo lá, por gentileza, tá? Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Das erste Teil wollen wir jetzt spielen. Então nós vamos mostrar essa primeira parte. Jesus wollte unsere Sünde nicht. Jesus não queria o nosso pecado. Hat gesagt, Vater, nimm diese Becher von mir weg. Ele orou dizendo: se possível, Pai, afasta de mim esse Aber cálice. schließlich hat er gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille Mas por último geschehe. ele disse que não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Am Kreuz Lá na cruz, hat Gott unsere Sünde auf Jesus gelegt. Deus colocou o nosso pecado sobre Jesus. Aber nicht nur unsere Sünde. Não somente o nosso pecado, só aquela. Nicht nur unsere Sünde. Não somente o nosso pecado. Só essa mão ainda. 40 minutos. 40 minutos com a mão assim. Nicht nur unsere Sünde.
não somente o nosso hat pecado, Jesus auf sich genommen. carregou Jesus por nós, Gottes Urteil über deine Sünde. mas a condenação que estava sobre você e sobre os seus pecados, a condenação do seu pecado. Jesaja hat prophezeit, Isaías profetizou, die Strafe, die wir verdient haben, a paga do nosso pecado war auf ihm. estava sobre ele. Das Urteil Gottes über unsere Sünde A condenação de Deus sobre o nosso pecado kam auf Jesus. estava sobre Jesus. Das bedeutet das Kreuz. Isso que quer dizer a cruz de Cristo. Und wenn du glaubst, dass Jesus das für dich getan hat, E se você crer que Jesus fez isso por você, hat deine Stelle eingenommen, Barabbas. ele tomou o lugar de Barrabás. Nós éramos Barrabás. Denn der Name bedeutet Sohn des Vaters. O nome de Barrabás significava filho do Pai. Wer ist jetzt der richtige Sohn des Vaters? E quem agora é o verdadeiro filho de Deus? Jesus oder Barabbas? Jesus ou Barrabás, que era o filho de Deus? Ist der verlorene Sohn des Vaters. Mas Barrabás é o filho perdido do Pai. Ist der Representa Mann ohne Sünde. E ali temos o homem sem pecado. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr Gott gesehen, sagte Jesus. Jesus diz, se você vê a mim, vê também o Pai. Wie hat Barabbas reagiert? E como que reagiu Barrabás? War dabei, als Jesus gekreuzigt worden ist? Porque ele estava junto ali vendo o que acontecia com Jesus. Wir wissen es nicht. Nós não sabemos. Aber Paulus sagt, Mas Paulo nos diz, am Kreuz lá na cruz, werden wir versöhnt mit Gott dem Vater. nós somos reconciliados de novo com o Pai. Der verlorene Sohn O filho perdido, kann genau wie Jesus ele pode, igualmente como Jesus, von Gott angenommen werden ser aceito de volta pelo Pai, als sein geliebtes Kind. como seu filho amado. Jesus hat sich eins gemacht mit deiner Sünde. Jesus se fez conosco, pecadores, conosco, pecadores. Hat sich eins gemacht mit das Urteil Gottes über deine Sünde. Ele se fez com a condenação do pecado que estava sobre a sua vida e a minha vida. Und jetzt darfst du, Barabbas, E agora você pode, Barrabás, dich eins machen mit Jesus. você pode se fazer com Jesus. Paulus sagt, ich bin mit ihm gekreuzigt. E é por isso que Paulo diz, eu fui crucificado com ele. Ainda não. Oh, die Sünder. Oh, die Sünder. Oh, die Sünder. Die tun alles aus sich selbst. Assim são os pecadores, eles sempre fazem as coisas por si próprios. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Eu fui crucificado com Jesus. Ich bin mit ihm gestorben. Eu morri com ele na cruz. So sieht das aus. E assim parece, nós fomos crucificados com ele. Durch mein Sündenbekenntnis. Através da minha confissão de pecados. Ich habe gesündigt. Eu pequei, eu era pecador. Mache ich mich eins mit Jesus. Então eu me faço na cruz de Cristo. Ist in meiner Stelle gestorben. Ele morreu no meu lugar lá na Aber cruz. nicht nur mein Sündenbekenntnis. Mas não apenas e somente através da minha confissão de pecado. Auch mein Glaubensbekenntnis. Mas através da minha confissão de fé também. Ich glaube, Jesus ist mein Retter. Eu creio que Jesus é o meu Salvador agora. Ist mein Erlöser. Ele é o meu Redentor. So mache ich mich eins mit Jesus. E assim eu me faço com Jesus. Glauben an das Kreuz ist nicht genug. Crer apenas na cruz não é o suficiente. Glauben ist nicht genug. Crer não é apenas o suficiente. Dich eins machen mit Jesus. Se fazer com Jesus na cruz. Durch ein Sündenbekenntnis. Através da tua confissão de pecados. Glaubensbekenntnis. E aí sim a tua confissão de fé. Hat sich eins gemacht mit mir. Ele se fez com o meu pecado e comigo. Durch Gnade darf ich mich eins machen mit ihm. E agora pela graça eu posso me fazer com ele. Mehr als 200 Mal. Mais de 200 vezes. Spricht Paulus über wer wir sind in Christus. Fala Paulo de quem nós somos em Jesus. Hier fängt das an. Aqui começa.
Schaut auf das Kreuz. Olhe lá para a cruz. Was hat Gott gesehen? O que Deus viu lá na cruz agora? Was hat Gott O gesehen? que Deus viu na cruz? Und die Menschen haben geschrien, Jesus, As pessoas tentavam gritar, dizer, Jesus, wenn du der richtige Sohn Gottes bist, você é verdadeiramente o Filho de Deus? komm herab vom Kreuz. Então desça da cruz. 5 vezes. Fünfmal haben sie geschrien. 5 vezes eles gritavam. Aber Jesus hat es nicht getan. Mas Jesus não fez isso não. Ele não desceu da cruz. Hängt nicht am Kreuz für sich selbst. E ele não estava pendurado na cruz por ele mesmo. Für Barabbas. Ele estava pendurado Für por Barrabás. Por você. Für Barabbas. Por Barrabás. Für Barabbas. Você era Barrabás. No seu lugar ele estava lá pendurado na cruz. Gott ist allmächtig. Deus é poderoso. Hat nicht eingegriffen. Hat nicht eingegriffen. Deus é todo poderoso, mas ele não colocou a mão, ele deixou ir até o fim. Obwohl allmächtig ist. Mesmo ele tendo todo o poder. An diesem Moment hat seine Allmacht nicht gebraucht. Nesse momento nicht eingesetzt. Deus não usou, não colocou a mão poderosa sobre a cruz. Por quê? Weshalb? Por quê? Weil Jesus nicht für sich selbst am Kreuz hing. Sabe por quê? Porque Jesus não estava pendurado por si próprio na cruz. Schaut alle auf das Kreuz. Agora, por favor, todo mundo olhe para a cruz. Das ist das Wunder des Kreuzes. Esse é o milagre da cruz de Cristo. Als Gott auf das Kreuz schaute, quando nós olhamos na cruz de Cristo, sah Barabbas in Christus. Ele viu a Barrabás em Jesus. Sah dich in Christus. Ele viu você crucificado em Cristo. Deshalb hat Gott nicht eingegriffen. E por isso que Deus deixou a cruz correr solta. Das ist das erste Teil. Esse é o primeiro lugar. Von die Finale. Da parte final do grande Wer du plano bist de Deus. in Christus. Quem você é em Jesus. Mit ihm gekreuzigt. Você crucificado. Mit ihm gestorben. Com Cristo crucificado, com Cristo morto. Você foi crucificado e você morreu com Cristo na cruz. Aber du bist auch mit ihm auferstanden. Mas também você ressuscitou com Jesus na cruz agora. Und das ist das zweite Teil. E essa é a segunda parte. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Das zweite Teil. A segunda parte. Und das ist die richtige Finale. E agora vai ser a grande final. Nach 3 Tagen. Depois de 3 dias. Steht Jesus auf. Jesus ressuscita. Aus dem Grab. Ele sai do túmulo. Durch die Auferstehungskraft des Heiligen Geistes. Através do poder do Espírito Santo, ele ressuscita. All seine Wunden sind geheilt worden. E num instante todas a mutilação do corpo de Jesus é sarada. Nur nicht in seine Hände. Mas não apenas as mãos não estavam curadas. Und in seine Seite. E o buraco no seu costado que foi feito pela lança. Zeichen der Liebe Gottes. E era demonstração, isso era para demonstrar o amor de Deus por nós. Und jetzt kommt es. E agora acontece algo. Pedro, durch das Wunder des Kreuzes, através do milagre da cruz de Cristo, ist dein Herz gereinigt. O seu coração foi purificado. Du bist geheiligt worden. Você também foi curado e santificado. Und jetzt kann der Heilige Geist, e agora o Espírito Santo, der Geist Jesu, o Espírito de Cristo e da ressurreição, in dir wohnen. Ele vai morar em você. Die Auferstehungskraft, o poder da ressurreição, o Espírito da ressurreição de Cristo mora em você agora. Jesus kommt in dir wohnen. Jesus veio morar em você, Pedro. Es war schon ein Prophet. E havia profeta. Ezequiel. Capítulo 36. O capítulo 36, ele profetizou assim. Vers 26. Versículo 26. Du, Barabbas. Você, Barrabás, bekommst ein neues Herz. Você receberá um novo coração.
Das ist das Herz Jesus. E é o coração de Jesus. Amém. Amém. Coração nuevo. Novo coração, ein neues Herz. Ezekiel hat gesagt, du bekommst ein neuer Geist. E Ezequiel profetizou, recebereis coração novo e espírito novo. Das ist der Geist Jesus in dir. É o Espírito de Jesus em você. Ein neuer Mensch. Uma nova pessoa, uma nova criatura. Eine neue Schöpfung. Novo nascimento. Jesus in mir. Jesus em mim. Ich bin jetzt in Christus. Eu estou em Jesus. Und Christus ist in mir. E Jesus está em mim. Das bedeutet, isso quer dizer, ich bin in Einheit mit Jesus. Eu estou em unidade com Jesus. Das ist, was es bedeutet, in Christus zu sein. E é isso que significa estar em Cristo. Schaut auf Barabbas, schaut auf Pedro. Agora olhe mais uma vez para a cruz. Nee, auf Pedro. Tenta olhar para o Pedro. Schaut auf Pedro. Cadê o Pedro? Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Cadê o Pedro? Ah, ja. Ah, ele está ali atrás. Ich sehe dich doch noch. Ah, eu estou vendo você agora. Wie sieht Gott jetzt Pedro? Como é que está aparecendo Pedro? Com quem se parece o Pedro agora, minha gente? Was sieht Gott? Com Gott quem? sieht zuerst Jesus und dann Pedro. É Jesus na vida do Pedro agora. Siehst du das? Você está vendo isso? Und Gott sagt, wow, guck mal Pedro. E aí todo mundo diz, meu Deus, olha o Pedro. Ich muss immer gucken. Eu preciso sempre olhar isso. Ich kann meine Augen von Pedro nicht abhalten. Ai, eu não consigo tirar os olhos meus de Pedro. Denn ich sehe Pedro in Christus. Porque eu estou olhando agora Pedro em Cristo. Jetzt kommt es. E agora vem algo. Pass auf. Preste atenção. Halt dich fest. Se mantenha firme aí. Okay, etwas nach hinten, Samuel. Weil Jesus rein ist, Porque Jesus é puro. sieht Gott dich, Pedro, in Christus Deus- auch als rein an. Deus vê você em Cristo puro. Pedro sagt, Pedro diz, ich bin doch nicht rein. ah, mas eu não sou puro. Ich habe noch manchmal unreine Gedanken, Herr Pedro? Sie? Eu sei, de vez em quando eu tenho uns pensamentos impuros, algumas coisas impuras, não é verdade, Pedro? Ja. Aham. Wieso kann ich rein sein? Como assim que eu sou puro? Hört zu. Preste bem atenção. Gott erklärt dir in Einheit mit Jesus rein. Deus declarou você em Cristo. Das ist Deus das Wunder des oficializou você em Kreuzes. Cristo. Esse é o milagre da cruz. Er sieht dich immer in Einheit mit Jesus. E Ele vê você sempre em unidade com Jesus. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Em Jesus nós somos uma nova criatura. Pass auf, Preste bem atenção. pass auf. Preste bem atenção. Weil Jesus Christus heilig ist, Porque Jesus é santo. sieht Gott dich auch in Einheit mit Christus als heilig an. Deus vê você também em unidade com Jesus, santo. Uau! Es gibt Gemeinden, da muss man sein Bestes tun, um heilig zu werden. Existe igreja que ensina que você precisa fazer o teu melhor para você ser santo, Sehr heilig leben. para ter uma vida santa. Und natürlich ist das auch so. É claro que nós também precisamos fazer a nossa Aber parte. hier fängt es an, Mas começa aqui, dass du verstehst, wer du bist in Christus. quando você percebe e entende quem você é em Jesus, que nele você já é santo. In Christus hat Gott mich akzeptiert. Em Jesus Deus me aceitou. Ich kann nichts tun, um heilig zu werden. Eu não poderia fazer nada para ser santo por mim mesmo. Nur in Einheit mit Jesus sieht Gott mich als heilig. Apenas eu estando em unidade com Cristo, Deus me vê santo. Seid ihr bereit? Pass auf, pass auf, pass Estão auf. preparados? Estão preparados?
Oh, pass auf. Der Geist Jesu in dir O Espírito de Jesus em você wird dir helfen, vai ajudar você. zu werden, wer du in Christus schon bist. O Espírito de Jesus em você vai ajudar você para que você seja quem você já é em Jesus. Das ist, wer wir sind in Christus. E é isso que nós somos em Jesus. Glaubst du das? Você crê nisso? Glaubst du das? Você crê nisso? Du? Você crê nisso? Du? Crê nisso? Nimmst du das an als eine Wahrheit? Você vai tomar isso como verdade para você. Nimmst du das an? Você vai tomar como verdade. Möchtest du dich so in Christus bewegen? Você vai se mover agora em Jesus. Ich bin es und ich werde es. Eu estou em Cristo e eu serei e estarei em Cristo. Ich bin es und ich werde es. Eu sou em Cristo e eu serei e estarei em Cristo. Amen. Amém? Das ist meine neue Position in Christus. Essa é a minha nova posição em Cristo Jesus. Und dann sagt Paulus, bewege dich, Pedro, in Christus. E agora o Paulo diz para o Pedro, Pedro, começa a se movimentar em Jesus. Bewege dich. Em Jesus, vamos lá. Vai Jesus, toma a frente. Oh. Ja, lass Jesus vorne gehen. Deixa Jesus te guiar, Pedro. Vai lá, Bewege Jesus. dich. Agora você guia ele só vai indo atrás. Muss Vai. sich noch ein bisschen gewöhnen, Ele tem que se acostumar um pouquinho. wer er ist in Christus. Quem ele é em Jesus. Hey, Pedro. Pedro, Komm. venha para cá. Nee, Pedro. Pedro. Du, komm. Vem, Pedro. Pass auf, bleib in Christus. Pedro, você saiu de Jesus, olha Pass só. auf. Corre para ele de volta. Hey, Vocês estão entendendo, minha gente? Como é que funciona? wie siehst du dich selbst? E agora, como que você está vendo você mesmo? Como Siehst du você, dich in Christus, como você se vê? angenommen von Gott Você se vê em Cristo, und geliebt? aceito de Deus Und e geliebt? amado por Deus? So sieht Gott dich. Deus te vê assim. Fange an zu glauben. Começa a crer nisso. Fange an zu glauben, Começa a crer e caminhar em cima disso. wie Gott dich sieht in Christus. Como Deus te vê em Jesus. Pastor Odilon. Pastor Odilon, nós tínhamos prometido que o senhor tinha... Vamos aplaudir o pastor. Venga. Mi amigo, Meu amigo pastor Odilon. nicht nur Gott sieht dich in Christus. Agora prestem bem atenção. Auch der Teufel sieht uns in Christus. Não apenas Deus te vê assim em Jesus, mas o diabo também vê você assim em Jesus. Auch der Teufel sieht euch in Christus. O diabo vê você assim em Jesus. Ich glaube, kann diese Rolle gut spielen. É só uma brincadeirinha aí. Jeder Prediger ist auch ein guter Schauspieler. Todo pregador pode representar bem aqui. 1. Johannes 5, Vers 18 sagt, Mas 1 João in Christus 1, versículo 5 diz assim, em Jesus, kann der Teufel uns nicht fassen. aquele que é nascido de novo, o diabo não, Also, bewegen wir uns Toca. mal im Zentrum. ele não toca. Então vem aqui, você deixa Jesus te guiar, Pedro. Que agora, né? Olha lá. Wir werden anschauen, Então a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, o diabo não toca. was mit Pedro passiert, wenn der Teufel vorbeikommt. Então, agora nós vamos prestar atenção o que vai acontecer com Pedro se o diabo vem contra ele, se o diabo se lança contra ele. Ob verstanden hat, Se ele entendeu, deixa wer Jesus er ist segurar. in Christus. Quem ele é, Jesus. É isso. Pass auf. Preste atenção. Isso. Jesus, segura a ponta, Jesus. Vai, tenta pegar ele. Jesus. Jesus. Hey! Oh, bleib in Christus.
Permaneça em Jesus. Du sollst den Teufel nicht helfen. Jesus, você não pode ajudar o diabo. Bleib in Christus. Permaneça em Jesus. Das ist unsere Autorität. Essa é a nossa autoridade agora. Dass ich weiß, wer ich bin in Christus. É isso quem nós somos em Jesus. Amen. Amém. Die letzte Film. Muito obrigado. Agora vamos ver o último filme. Applaus für euch. Um aplauso para vocês. Applaus. Um aplauso para Gracias. vocês. Obrigado, pastor Dilon. Obrigado, irmãos. In dieser letzten Film Nesse último filme, sehen wir, was Jesus gesagt hat. nós vamos ver o que Jesus disse. Das 7. Mal, dass geblutet hat. A 7ª vez, quando Jesus sangra por nós, Jesus war schon gestorben. Jesus já estava praticamente morto. Hat gesagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ele tinha dito, eu entrego, Pai, o meu espírito nas tuas mãos. Ein Befehl. Ele é uma entrega. Und dann, als gestorben war, hat ein Soldat dieses Speer in seine Seite. E aí então o soldado veio e enfiou uma lança no costado de Jesus. Keiner hat ihm aufgetragen. Ninguém tinha mandado também que esse soldado enviasse a lança em Jesus. Ein prophetischer Akt. Mas era para que houvesse também um cumprimento profético. Wenn ein Baby geboren wird, Quando uma criança nasce, verliert eine Mutter Wasser uma und mãe Blut. sempre perde sangue e água. Ela sempre vai perder água e sangue. Aus dieser Seite Jesus Desse lado de Jesus, kam Blut und Wasser. desse lado de Jesus veio água e sangue. Da wird klar, E aqui ficará claro para nós. am Kreuz werden wir wiedergeboren. Na cruz nós nascemos de novo em Cristo. Ein neuer Mensch in Christus. Uma nova criatura em Jesus. Amen. Amém? Genau Adam. Assim Ja. como também Adão. Gott hat ihn schlafen lassen. Deus deixou que ele dormisse. Auf seiner Seite E também do seu costado, hat Eva gestaltet. ele criou a Eva. So hat Gott aus der Seite Jesu Assim também do costado de Jesus, ein neuer Mensch gestaltet. Deus criou uma nova criatura. Dieser Film fängt an mit einer Frau, die singt. Eine Frau, die singt. E esse vídeo começa com uma mulher cantando. Sie wusste, es wird schwer sein, diesen Kind zur Welt zu bringen. Uma mulher que está ansiosa, que está no momento, na agonia do parto. Sie wird Schmerzen haben. Ela sabe que está chegando a hora, ela sabe que ela vai ter dor. Jesus sagte, ich werde wie diese Frau sein. E Jesus também compara-se com uma mulher que está para dar à luz. Mas wegen die Freude, die vor ihm lag. A Bíblia diz que pela alegria que estava proposta a Jesus, Eine neue Menschheit wird geboren. uma nova criatura nasceu, um novo homem, um novo nascimento, Für eine neue Welt, die kommen wird, para um novo mundo que virá, wenn Jesus zurückkommt. para uma nova terra que será feita quando Jesus Licht voltar. aus, Licht aus.
Vamos aplaudir a Jesus e dar toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Aplauda Jesus. Isso Jesus fez por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia.